Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com EBD, o seu canal de estudos bíblicos e teológicos. Hoje, por bondade de Deus, continuaremos os nossos estudos acerca da Igreja do Senhor na época do primeiro século, a Igreja em Jerusalém. Em especial, focaremos na lição de número 5, uma igreja cheia de amor. O texto áudio desta lição se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32, e nos diz o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A verdade prática nos diz: o amor é o óleo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. A leitura bíblica em classe. Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo de número 37. Com a ajuda de Deus, pensaremos nesta igreja tão pequena, tão iniciante, mas que impactou de maneira gloriosa e poderosa o mundo da sua época e influencia o mundo até os dias de hoje. Logo, eu já quero te perguntar, você já se perguntou, já imaginou, por que a igreja primitiva causou tanto impacto em tão pouco tempo e ao longo de todos os tempos? Como um grupo de pessoas simples, sem influência política ou estrutura sofisticada, conseguiu transformar Jerusalém, abalar o Império Romano e influenciar gerações até os dias de hoje? A resposta a estas perguntas está em algo que nenhuma estratégia humana jamais seria capaz de produzir. Esta igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje mergulharemos em Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo 37 e descobriremos o que tornava aquela igreja tão poderosa, tão unida e que, de forma tão irresistível, atraía as pessoas para si, de maneira que todos os dias acrescentava ao Senhor o número dos que se haviam de salvar. E aí eu chamo a sua atenção, porque apesar de estarmos estudando esta igreja do passado, vale lembrar que não estudaremos um museu, mas sim um modelo vivo e poderoso em Deus, que deve ser reativado em nossos dias, para que possamos viver a verdadeira graça e derramar do Espírito Santo nos nossos dias, de maneira que sejamos impactados e usados para influenciar a nossa geração. Se você deseja, portanto, entender como a igreja pode voltar a ser uma influência viva no mundo, não saia daí. Fiquemos ligadinhos, porque certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. A partir dessa ideia, seguindo a própria proposta da lição, que está dividida em 3 tópicos, eu quero trazer algumas informações para você, para que nós possamos crescer juntos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós, por nós e através de nós. No primeiro tópico da lição, nós temos que esta igreja, que foi fortemente influenciadora da sua época, tinha algumas características que nós precisamos manter vivas nos dias atuais. Em primeiro lugar, nós vamos observar o amor manifestado na comunhão cristã. Repito, o amor manifestado na comunhão cristã. Este amor manifestado diariamente na vida dos irmãos, na vida das irmãs, na vida da igreja, influenciava a ponto da igreja crescer dia após dia. Ao falar deste crescimento, já queremos destacar o crescimento da igreja cristã no primeiro século.
Segundo nós observamos em Atos 4:12, e era o coração e a alma dos que criam da multidão. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Destacaremos 3 lições muito importantes acerca deste crescimento da igreja cristã. Em primeiro lugar, o crescimento da igreja é resultado direto da ação do Espírito e da fidelidade da igreja. Repito, o segredo deste crescimento é resultado direto da ação do Espírito Santo e da fidelidade da igreja do Senhor. A expressão usada por Lucas, a multidão dos que criam, multidão, evidencia um crescimento exponencial, extraordinário. Por exemplo, em Atos capítulo 2, o número de crentes era em torno de 120. Depois da primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Por aí, nós já percebemos que 120 já ultrapassou a casa dos 3.000 crentes servindo e adorando a Deus. Logo, esse crescimento não era apenas numérico, convém lembrar, mas principalmente qualitativo, pois a fé verdadeira era o fundamento da conversão. Todas as pessoas se convertiam porque ouviam a pregação e criam verdadeiramente. E o texto vai dizer, o coração dos que criam. O Espírito Santo em Atos 2 desceu de maneira gloriosa e poderosa, e sua atuação continuava, evidenciada pelo avivamento, pregação fiel dos apóstolos e o testemunho da igreja do Senhor. Assim, nós podemos afirmar que o verdadeiro crescimento de uma igreja não se baseia apenas pela qualidade de membros, mas pela presença do Espírito Santo no meio da igreja, com compromisso com a palavra e a vida santa dos salvos, dos crentes. O crescimento espiritual é tão importante quanto o crescimento numérico. Uma outra característica deste crescimento da igreja é que a unidade existe mesmo em meio à diversidade. Repito, existe unidade mesmo em meio à adversidade. E essa unidade é uma característica marcante da igreja do primeiro século. Um amor cristão derramado no coração de cada crente individualmente. Lucas destaca que a multidão dos que criam era o coração e a alma. Atos capítulo 4, versículo de número 32. Essa unidade é surpreendente, principalmente se considerarmos que já havia milhares de convertidos de diversas origens. Depois de Atos 2, nós falamos de milhares de pessoas. Porém, apesar de existirem milhares, era o coração e a alma de todos os que criam. Ou seja, mesmo com o crescimento, não havia divisão ou competição entre os crentes. O amor era literalmente operado dia após dia, fazendo o que disse Paulo escrevendo aos Colossenses, que o amor é o vínculo da perfeição, sustentando uma comunhão autêntica que superava as barreiras culturais, sociais e pessoais. Logo, eu chamo a sua atenção para o que disse John Stott acerca disso. A verdadeira comunhão cristã não é a simples ausência de conflitos, mas a presença ativa do amor que edifica. Sim, meus irmãos,
o crescimento da igreja não deve jamais comprometer sua comunhão. Quanto maior for a igreja, maior deve ser o investimento no discipulado, no pastoreio e na vigilância espiritual, para que o amor jamais acabe, mas para que o amor seja preservado, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Uma terceira característica deste crescimento da igreja que nós destacamos e relaciona-se diretamente aos desafios. Os desafios aumentam com o crescimento, mas a graça do Senhor proporcionalmente também aumenta. Lucas mostra que o crescimento trouxe de maneira abundante, em todos os aspectos, novos desafios, em especial na área da assistência aos necessitados. Atos capítulo 6, versículos 1 e 2. Por conta disso, surgiu a necessidade de uma nova organização. Sim, a organização da igreja teve que se adaptar à realidade de uma grande multidão. Assim, em Atos 4, vemos que o amor se manifestava em ações práticas. Não era um amor apenas de palavras, mas era um amor prático, com partilha de bens e unidade de propósito. Isso indica que os crentes compreenderam que crescer exigia mais dedicação, mais sacrifício. Repito, os crentes entendiam que esse crescimento exigia dia após dia mais dedicação e mais sacrifício. No segundo subtópico deste primeiro tópico, a igreja cresce, os desafios aumentam de maneira exponencial. E aqui, no que diz respeito a estes desafios da igreja crescente, eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos bem interessantes. Primeiro, o crescimento numérico exige maturidade espiritual proporcionalmente a este crescimento. A igreja de Jerusalém crescia dia após dia. Atos capítulo 6, versículo de número 7. O que, embora fosse sinal da bênção divina, também trouxe para estes crentes novos desafios de organização, discipulado, serviço e convivência. Um grupo pequeno, todos nós sabemos, é mais simples de gerir, de administrar, mas uma grande multidão demanda maturidade relacionamento e espiritual dos seus membros para que a comunhão não se perca em meio à complexidade existente agora nesta igreja que está crescendo tão maravilhosamente. Simplificando, nós precisamos compreender que uma igreja saudável não cresce apenas em número, mas também em estrutura, comunhão e serviço. Pois crescimento desordenado sem amor pode certamente gerar fragmentações, divisões. Uma outra lição extraída aqui acerca desses novos desafios para esta igreja crescente, nós vamos observar a unidade da igreja depende do amor derramado pelo Espírito Santo. Repito, a unidade da igreja depende do amor derramado no coração dos crentes, no seio da igreja, pelo Espírito Santo. Paulo declara em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito e que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo de número 14. A expansão, o crescimento da igreja não pode ser sustentado por estratégias apenas humanas. Repito, a expansão,
O crescimento da igreja não pode ser sustentado apenas por estratégias humanas, mas pela presença contínua do amor fraterno que une os corações, gerando paciência, humildade e perdão, a ponto dos mais fortes suportarem os mais fracos sem se considerarem superiores a estes. Terceira lição que nós extraímos desses novos desafios para a igreja que estava crescendo é que onde falta amor, surgem divisões. Repito, onde falta amor, surgem divisões. A advertência implícita no texto é clara. A fragmentação da igreja ocorre quando o egoísmo substitui o amor. Como assim? Quando o eu predomina sobre o nós, surgem disputas, exclusões e divisões. O amor, logo, é o antídoto contra o partidarismo, contra a murmuração e contra a desunião. O crescimento só é saudável quando o amor permanece no centro da vida da igreja. Filipenses 2:3, Paulo vai nos chamar a atenção dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Portanto, meus irmãos, os desafios do crescimento só podem ser vencidos com a prática do amor sacrificial e da humildade. Sem isso, o avanço numérico pode resultar em enfraquecimento espiritual. Aí eu trago algumas citações de grandes teólogos para nós meditarmos. Agostinho de Hipona, certa feita, declarou: em coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, caridade. Ou seja, em todas as coisas, amor. Agostinho de Hipona, de maneira muito simples, nessa citação, ele destaca que o crescimento da igreja não pode comprometer jamais a sua essência, a caridade. O amor cristão é a chave para a preservação da unidade da igreja, especialmente quando surgem diferenças e desafios em uma comunidade, em uma igreja que está crescendo gloriosamente. John Wesley falou: embora não possamos pensar do mesmo modo, podemos amar do mesmo modo. Na sequência, para nós compreendermos um pouco melhor esta lição, nós temos aqui o terceiro subtópico do primeiro tópico, a vida interior. 3 lições que eu quero extrair para nós através deste subtópico, sobretudo baseando esta reflexão em Atos 4:32, Atos 1:8, Atos 4:31 ao 33 e 8, 6 e 7. Primeira, a verdadeira unidade começa no interior. A verdadeira unidade começa no coração. Atos 4:32, Lucas falou: era o coração e a alma, mostrando que a comunhão da igreja primitiva não era superficial, muito menos apenas institucional, mas profundamente espiritual e de coração. Essa união não era baseada apenas em afinidades sociais ou afinidades culturais ou afinidades de outros aspectos, mas na transformação real operada pelo Espírito Santo no coração dos crentes que aceitavam a Cristo através da pregação do poderoso Evangelho. Uma segunda lição é que a vida interior fortalecida, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Não é por nossa vontade própria,
não é por nossos méritos, mas essa vida interior fortalecida é fruto da ação constante, permanente, gloriosa do Espírito Santo. O mesmo Espírito que impulsionava os crentes para a missão era quem mantinha também a igreja firmada na unidade e em comunhão. A espiritualidade pessoal, nutrida pela palavra e regada com oração, refletia-se na harmonia coletiva da igreja, a ponto de influenciar a todos da sua época. Unidade e missão, portanto, não se separam. Quem vive cheio do Espírito ama, serve e permanece ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Atos 4:31 vai nos dizer: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam unidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Igrejas cheias do Espírito não vivem apenas de manifestações externas, mas de uma profunda vida interior, moldada por Cristo, cheia do Espírito Santo. Terceira lição refere-se à unidade interior. A unidade interior, ela sustenta a missão exterior. Antes de evangelizar o mundo, a igreja precisava estar espiritualmente ajustada por dentro. A missão só pode ser eficaz quando há saúde espiritual interna. Como assim? Quando há pureza de intenções, comunhão verdadeira e alinhamento com a vontade de Deus. A coerência entre o que se vive e o que se prega é essencial para um testemunho poderoso e eficaz. Repito mais uma vez: a coerência entre o que se vive e o que se prega é essencial para um testemunho poderoso e eficaz. Algumas citações para nós aprendermos um pouquinho mais com alguns homens de Deus. Agostinho de Hipona falou: ama e faz o que quiseres. Se calas, cala por amor. Se gritas, gritas por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Neste texto, Agostinho de Hipona destaca que a motivação interior é o amor gerado por Deus. Amor este que sustenta todas as ações da vida cristã. João Calvino falou: a verdadeira igreja será reconhecida não onde não há falhas, mas onde os crentes têm um coração unido no temor de Deus e na obediência à sua santa palavra. Diga amém, crente. E assim, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição. Essa igreja que é cheia do amor. No segundo tópico, nós temos o amor como manifestação da graça. Ao pensarmos neste amor como manifestação da graça, no primeiro subtópico da lição nós temos a graça como manifestação do Espírito. 3 lições para o nosso crescimento, para compartilharmos com os nossos alunos na escola bíblica dominical e aprendermos dia após dia, para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Que lições são estas? Primeira lição a respeito deste amor como manifestação da graça e da graça como manifestação do Espírito é que a graça se manifesta plenamente em um ambiente de amor e comunhão. Meus irmãos, isso aqui é lindo. A graça, ela se manifesta plenamente, completamente, abundantemente, gloriosamente em um ambiente
de amor e comunhão. O texto de Atos 4:33 afirma categoricamente que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E esse poder estava ligado diretamente ao contexto de unidade e amor da igreja. O Espírito Santo, ele age com liberdade em ambientes espiritualmente saudáveis, onde não há rancor, onde não há inveja, onde não há divisão, mas comunhão e humildade. Repito, o Espírito Santo age com liberdade em ambientes espiritualmente saudáveis. Como? Onde não há rancor, onde não há inveja, onde não há divisão, mas existem comunhão e humildade. Salmo 133, versículo 1, um texto clássico vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o salmista termina dizendo: ali o Senhor ordena a benção. Onde há comunhão, existe a benção de Deus. Logo, a manifestação do Espírito não depende apenas de liturgias ou regras, mas, sobretudo, principalmente, de um coração disposto a amar, servir e perdoar, pois o Espírito se entristece onde há rancor. Segunda lição: os dons espirituais não substituem o fruto do amor. Repito, os dons espirituais não substituem o fruto do amor. Por vezes, como pentecostais, às vezes nós supervalorizamos os dons espirituais e deixamos de dar o devido valor ao fruto do Espírito. É um equívoco, não podemos cometer tamanho equívoco. E aí eu chamo a sua atenção, repetindo: embora muitos desejem ver os dons espirituais em operação, supervalorizando-os, o apóstolo Paulo deixa claro que sem amor, os dons perdem seu propósito e valor espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. O texto de Atos mostra uma igreja que não apenas tinha dons, mas vivia um ambiente cheio de graça, porque o amor era o alicerce do relacionamento de cada um desses cristãos. Onde há egoísmo, onde há competição, onde há orgulho, o Espírito Santo, ele se ausenta. Queridos, os dons, aprendamos, são ferramentas poderosas, mas o amor é a essência do caráter cristão. O Espírito concede poder, mas o amor define a motivação correta para nós usarmos este poder que recebemos do Espírito Santo. E assim nós podemos literalmente compreender que uma igreja cheia do Espírito, ela é, antes de qualquer coisa, uma igreja onde reina o amor, o perdão e a comunhão fraterna. Repito, uma igreja cheia do Espírito é, acima de tudo, uma igreja onde reinam o amor, o perdão e a comunhão entre os irmãos. Isso cria um ambiente propício para o mover de Deus de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Terceira lição que nós extraímos aqui é que o perdão é uma condição indispensável para a vida cheia do Espírito. Repito, o perdão é uma condição indispensável para uma vida cheia do Espírito.
Em Mateus capítulo 6, versículo 15, Jesus falou: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O texto da lição lembra-nos que quebra de comunhão entre irmãos impedem a atuação do Espírito, pois com essa quebra de união, com essa quebra de princípio cristão, nós estamos negando a essência da graça que nós recebemos da parte de Deus. A graça que recebemos de Deus deve se refletir no modo como tratamos uns aos outros. Mateus capítulo 18, 35, Jesus disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Não há avivamento real sem reconciliação, sem manifestação de perdão. Onde há falta de perdão, há resistência ao Espírito. O amor é o canal da graça de Deus. A mágoa é uma barreira à manifestação deste amor e desta graça. Quanto a isso, João Calvino falou: o Espírito Santo não habita onde reina a discórdia, pois ele é o Espírito de paz, de amor e de união. John Wesley falou: Deus não derrama o seu Espírito em um coração amargurado, mas em um coração purificado pelo amor, pois a plenitude do Espírito é inseparável da santidade e do amor. Por fim, nós chegamos agora ao segundo subtópico deste segundo tópico: a graça como favor imerecido. A graça como favor imerecido. Ao pensarmos nesta graça como favor imerecido, nós queremos chamar a sua atenção para uma ideia muito simples. A graça, ela é a base da vida cristã. A graça é base para uma vida cristã em comunidade. O texto de Atos 4:33 mostra que a graça não estava apenas sobre os apóstolos, mas em todos eles havia abundante graça. Isso revela que toda a igreja, toda a comunidade cristã era sustentada e guiada por essa graça, refletindo assim um ambiente coletivo de amor, perdão, comunhão, alegria e doação. Pois uma igreja que reconhece sua dependência da graça de Deus torna-se leve, inclusiva e poderosa no desempenho da sua missão. Uma segunda lição a respeito desta graça é que a graça desperta em nós gratidão e serviço. Repito, o conhecimento da graça de Deus desperta em nós gratidão e serviço. Pois a consciência do favor imerecido de Deus gera abundantemente gratidão genuína, não como uma obrigação religiosa, mas como resposta espontânea à bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro, nós temos a graça como padrão. Preste atenção, nós temos a graça como padrão para toda a igreja. Esse ambiente de graça relatado em Atos não foi isolado. Não pode ser compreendido como uma manifestação isolada. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:9, Paulo diz que os irmãos já eram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. Isso é fruto da graça operando no coração de cada crente na cidade de Tessalônica. De maneira geral,
a igreja do Novo Testamento tem na graça não só um evento inicial chamado de salvação, mas um padrão contínuo. A graça não se manifestou apenas na salvação desses crentes, mas um padrão tornou-se contínuo de vivência cristã. Agostinho de Hipona, em relação a esta graça, ele vai dizer que a graça é um favor de Deus, não um pagamento por nossos méritos, mas uma dádiva que nos concede, não por nossa própria justiça, mas pela bondade e misericórdia de Deus. João Calvino afirmou: a graça é a causa primária da salvação e, portanto, é pela graça de Deus que os crentes não apenas são chamados à fé, mas também têm a capacidade de vivê-la em suas vidas. Agora, pensando no terceiro tópico da lição, nós vamos pensar um pouco sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. Percebamos que a igreja cristã, uma igreja cheia de amor, a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, os crentes se comoviam com o padecimento dos irmãos. Quando observavam que alguém estava padecendo necessidades, eles se comoviam a ponto de venderem seus bens para atender a necessidade dos seus irmãos da comunidade cristã. Ao pensarmos nisso, primeiro subtópico, nós veremos que entre eles havia uma busca por equidade. Ao pensarmos em equidade, 3 lições destacaremos. Primeira, a equidade reconhece as desigualdades, mas busca soluções justas para todos. Nós sabemos que nem todos são iguais. E justamente nesta desigualdade, ao reconhecê-las, a igreja vai buscar soluções justas que atendam à necessidade de cada um na sua diversidade. Por quê? Porque a equidade difere da igualdade ao não tratar todos da mesma maneira, mas ajustando-se às realidades e necessidades de cada pessoa. Em Jerusalém, havia um desequilíbrio social. Por exemplo, existiam crentes mais abastados, enquanto outros viviam em condições de pobreza. A igreja, então, demonstrou uma preocupação real, não ilusória, não falsa, mas uma preocupação real com os menos favorecidos, procurando ajustar as disparidades, as desigualdades, por meio da solidariedade e do cuidado mútuo. Uns cuidavam dos outros. Atos 4:34 vai dizer que não havia entre eles necessitado algum. A igreja se dedicou a uma gestão de recursos que atendesse de forma proporcional às necessidades de todos. Assim, nós aprendemos e devemos colocar em prática que a verdadeira solidariedade cristã não ignora as desigualdades, mas trabalha para equilibrar as cargas de maneira justa, onde aqueles que têm mais ajudam os que têm menos em busca do bem comum, proporcionando uma vida saudável à igreja, impactando e influenciando a todos que estão ao seu redor. Segunda lição, nós vamos aprender com esta igreja é que a solidariedade é uma expressão prática do amor cristão, não é teoria. A solidariedade é uma expressão prática do amor cristão, vivenciado pela igreja do primeiro século, pela igreja em Jerusalém. O ato de compartilhar bens e recursos com os necessitados foi uma
manifestação direta do amor cristão. Não era apenas fruto de generosidade meramente humana, mas a ação perene e contínua do Espírito Santo por meio do amor cristão. A igreja de Jerusalém não apenas pregava o amor, não era uma igreja de teoria, mas vivia isso de maneira prática, compartilhando seus bens com aqueles que estavam em situações mais vulneráveis. Essa prática está totalmente alinhada com a visão do nosso Cristo, que ensina que o amor deve ser demonstrado em ações práticas, em ações concretas, conforme nós vemos na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 18. E para corroborar, para confirmar isso, em Atos 4:35, Lucas afirmou: e distribuíam a cada um, conforme a necessidade de cada um. A igreja, portanto, estava comprometida em atender às necessidades de todos, não pela obrigação, mas como uma resposta ao amor de Deus, revelado entre eles para ser vivenciado na prática. Terceira lição que nós extraímos é que a equidade e a solidariedade são essenciais para uma comunidade cristã saudável. Repito, equidade e solidariedade são essenciais para uma comunidade cristã saudável. O cristianismo sempre teve como base a ideia de comunidade e cuidado mútuo. A solidariedade cristã, portanto, é um reflexo da equidade, um compromisso em tratar os outros com justiça, levando em conta suas necessidades e particularidades. Uma igreja que ignora as desigualdades sociais e econômicas falha no cumprimento da sua missão de ser um reflexo do reino de Deus, onde todos têm acesso às mesmas oportunidades de amor e cuidado. Atos 4:34, Lucas afirmou: e todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-nos e traziam o preço do que foi vendido. A igreja foi comprometida assim com uma justiça distributiva para atender às necessidades dos irmãos, onde as necessidades dos mais pobres fossem atendidas com generosidade, de maneira que o amor de Deus se manifestava através das ações dos irmãos. Agostinho de Hipona, pensando nisso para corroborar, ele afirmou: a verdadeira caridade não é apenas dar aos pobres o que lhes sobra, mas sacrificar-se por eles, buscando que as necessidades sejam atendidas com equidade. John Wesley afirmou: o amor cristão é igualitário em sua essência, buscando garantir que ninguém careça do que é necessário para viver. A verdadeira equidade é encontrada quando os cristãos compartilham seus bens, tratando todos como iguais perante Deus. Segundo subtópico deste tópico, agora nós vamos observar propriedade e compartilhamento. Propriedade e compartilhamento. Destacando que a generosidade dessa igreja é uma manifestação prática da fé cristã. Repito, a generosidade é uma expressão da fé prática da fé cristã. E assim, nós vamos observar que a igreja primitiva entendeu que os bens não deveriam dominar o coração de ninguém, mas deveriam ser ferramentas a serviço do reino de Deus. Embora os cristãos mantivessem a posse legal dos seus bens, eles adotavam voluntariamente uma mentalidade de mordomia, não de posse absoluta.
Eles receberam de Deus e sabiam que o que receberam de Deus deveria ser utilizado para abençoar a todos quanto possível. Isso refletia o ensino de Jesus sobre ajudar o próximo, Lucas capítulo 6, versículo 38, e a prática dos próprios apóstolos de partilhar conforme as necessidades, Atos 4, 34 e 35. Segundo, nós vamos observar aqui o princípio da disponibilidade, não de comunismo, mas o princípio da disponibilidade. O texto de Atos não apresenta um sistema comunista ou obrigatoriedade de venda e doação, mas sim uma entrega espontânea e amorosa dos recursos, manifestando a graça de Deus para com seus irmãos através da bênção que receberam. Eles estavam abençoando os outros também. Como no exemplo de Maria, mãe de João Marcos, em Atos 12, versículo 12. Muitos abriram seus lares e propriedades como meios para o crescimento da igreja e propagação do evangelho. Isso mostra que o foco não era abolir a propriedade privada, mas usar os bens como instrumentos de solidariedade cristã e manifestação do bondoso e grandioso amor de Deus. Terceiro, nós destacamos a permanência do princípio da generosidade ao longo da história. Embora o contexto da igreja atual seja um tanto quanto diferente, o princípio que norteava aquela comunidade permanece o mesmo: fazer o bem conforme as possibilidades. Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. A generosidade é adaptável às circunstâncias, mas seu fundamento espiritual permanece inabalável e imutável. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Por isso, a igreja de hoje é chamada a manter a chama da solidariedade acesa, atuando ativamente em favor dos necessitados, para que o nome do Senhor seja glorificado poderosamente. Sobre isso, ou pensando nessa ideia, John Wesley certa feita declarou: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, dê tudo o que puder. Com isso, Wesley via os bens materiais como recursos dados por Deus, que deveriam ser usados com responsabilidade e generosidade, não para acúmulo egoísta. Isso se conecta, está diretamente ligado à prática da igreja em Jerusalém, que não negava a propriedade, mas transformava-a em um instrumento de amor cristão. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao terceiro e último subtópico: um exemplo de voluntariedade. Nós já aprendemos o suficiente para entender que essa igreja tinha um coração generoso, cheio de bondade de Deus, repleto do amor de Deus, dominado por graça divina. Então, voluntariamente contribuía para atender a necessidade dos irmãos. Em primeiro lugar, esse exemplo de voluntariedade, nós vamos perceber que essa generosidade, ela nasce da ação do Espírito na vida da igreja, não é uma imposição. Vendendo-as, depositavam aos pés dos apóstolos. A expressão usada por Lucas neste versículo demonstra que ninguém foi forçado a vender os seus bens, muito menos a distribuir os seus bens, repartindo com quem necessitava. A doação vinha de um coração tocado por Deus, influenciado pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 9, versículo 7, ele disse: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade,
mas porque Deus ama a quem dá com alegria. A verdadeira generosidade cristã não pode jamais ser manipulada. Ela é fruto de um coração transformado e não de uma pressão externa ou de doutrinas legalistas. Uma outra lição que nós aprendemos aqui sobre essa voluntariedade é que ela é sinal de comunhão e pertencimento. Os primeiros cristãos não agiam como estranhos reunidos em um templo, mas como uma família, como uma igreja, como uma unidade integrada, como o corpo de Cristo. A decisão de ajudar vinha do sentimento de que o bem do outro também era responsabilidade sua. Atos 4:32. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. O senso de pertencimento era tão forte que não havia espaço nenhum para o egoísmo. A generosidade ela era natural, apesar de ser fruto da ação do Espírito, pois os corações estavam unidos, ligados em amor. Assim como em um corpo saudável, cada membro cuida do outro, a igreja de Atos vivia a realidade do corpo de Cristo em ação. Terceira e última lição que nós extraímos é que o amor, ele era a motivação real para que cada um repartisse o que tinha com os outros que padeciam necessidades. Atos 4:32. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. O motor dessa atitude voluntária não era ideologia nem carência organizacional, mas o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, conforme nós vemos em Romanos capítulo 5, versículo 5. João Calvino, pensando neste amor, ele falou: o amor é o vínculo da perfeição. Onde ele reina, ali há verdadeira caridade e liberalidade. João Crisóstomo afirmou: não é a esmola forçada que Deus aceita, mas a que vem de um coração voluntário e compassivo. A oferta que vem com alegria é mais preciosa que grandes riquezas dadas com relutância. Martinho Lutero, certa feita, declarou: a fé genuína não pergunta o que deve dar, mas o que pode dar. O cristão, movido pelo Espírito, não espera mandamentos para fazer o bem, pois o amor o impulsiona por si mesmo. John Stott afirmou categoricamente, dizendo: a verdadeira generosidade não nasce da pressão externa, mas da graça que opera internamente. Quando compreendemos o que Cristo fez por nós, não damos por obrigação, mas damos, entregamos por gratidão. E assim, meus irmãos, nós chegamos à conclusão desta lição. Observando a identidade dessa igreja que revela a glória de Cristo, inclusive através das suas ações, diante do cenário inspirador de Atos 4:32-37, contemplamos uma comunidade que não apenas cria em Jesus, mas vivia o Evangelho com poder e graça. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que vive em unidade sincera, onde os corações não competem, mas convergem em amor, onde não há espaço para vaidade, mas abundância de comunhão. Vimos na lição de hoje que a igreja primitiva é um exemplo de profunda unidade espiritual, marcada não por uniformidade forçada, mas por uma harmonia celestial gerada pelo Espírito Santo. Foi também, na verdade, é também um exemplo de generosidade prática, em que bens e posses se tornaram instrumentos de cuidado e não ídolos de apego. Por fim, é um modelo de voluntariedade viva, onde a entrega fluía
não por coação, mas por convicção e amor sacrificial. Sim, meus irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo não precisa jamais ser coagida a amar. Ela ama porque foi amada por Deus primeiro. Ela não contribui por interesse pessoal, mas porque compreende que tudo o que possui vem do Senhor. Ela não caminha isolada, mas se reconhece como corpo vivo de Cristo na terra. Como disse John Stott, a verdadeira igreja é um povo que vive em comunidade santa, sob a autoridade da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo e com um coração voltado para o outro. Essa igreja não é utópica, isso é vocação. É para isso que fomos chamados. Portanto, que em nossos dias, o mesmo Espírito que incendiou Jerusalém com amor, unidade e generosidade, reacenda em nós o fogo da verdadeira comunhão. Que sejamos uma geração que saiba entregar sem medo, amar sem limites e viver como testemunho vivo do reino de Deus nesta terra. Que o mundo veja em nós o reflexo da igreja de Atos, viva, santa, generosa e gloriosa, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.